Sabe, a gente costuma pensar que já conhece cada cantinho do nosso planeta, né? Mas e se a maior parte da nossa própria casa ainda for um baita mistério? Um território gigante e quase totalmente inexplorado. Quando se fala em fronteira final, o que vem à mente? Espaço, estrelas, certo? Mas e se o lugar mais desconhecido de todos estivesse, na verdade, bem aqui, debaixo dos nossos pés? Olha só que dado impressionante! Mais de 70% da superfície da Terra é coberta por oceanos. É uma escala tão grande que é até difícil de visualizar, mas essa é a realidade do nosso planeta azul. E o mais inacreditável é que a maior parte dessa imensidão toda continua sendo um grande ponto de interrogação. A gente literalmente tem mapas mais detalhados de Marte do que do nosso próprio fundo do mar. Pensa nisso. É um mundo inteiro esperando para ser descoberto. E claro, essa falta de exploração se reflete na vida que existe por lá. Os cientistas calculam que mais de 90% das espécies que vivem no oceano, e a gente está falando de um total de mais de 2 milhões, hein, ainda são um completo mistério para a ciência. Então, que tal a gente embarcar numa viagem? Vamos fazer um mergulho juntos, saindo da superfície iluminada pelo sol até a escuridão total do abismo, só para ter uma ideia do tamanho desse desafio. Ok, nossa descida começa agora. Aos 40 metros de profundidade, a gente chega no limite máximo para o mergulho recreativo, por questões de segurança. Para a maioria das pessoas, a aventura para por aqui. Mas a gente continua. Aos 300 metros, já passamos da altura da Torre Eiffel, só que debaixo d'água. É nessa profundidade que foi estabelecido o recorde mundial de mergulho humano. A partir daqui, as coisas ficam bem mais hostis. E agora, um ponto-chave. Chegamos a 1000 metros. Aqui, o derradeiro raio de sol desaparece. Daqui para baixo, é escuridão total. Um breu absoluto, não importa o quanto se tente enxergar. Bem-vindas à Zona Bate-Pelágica. É aqui que começa o verdadeiro oceano profundo. É o lar de criaturas que parecem saídas de um filme de ficção científica, tipo o peixe-bolha e a lula colossal, que, olha só, pode passar dos 15 metros de comprimento. Só que o maior desafio aqui não é nem a escuridão, é a pressão. A força da água aqui é simplesmente esmagadora. Tem que imaginar o peso de um caminhão inteiro em cima de cada centímetro do corpo. É essa força que por muito tempo simplesmente amassava os submersíveis e fez a exploração submarina um obstáculo tecnológico gigantesco. A gente continua descendo e aos 4.000 metros entramos na zona abissal. É por aqui que ficam os destroços do Titanic e é onde a vida assume formas ainda mais bizarras para conseguir sobreviver. E um dos moradores mais famosos daqui é o peixe pescador. Sim, ele mesmo, aquele do filme Procurando Nemo. Ele usa bioluminescência, ou seja, ele produz a própria luz para atrair as presas nessa escuridão que nunca acaba. É uma adaptação simplesmente genial. E finalmente, depois dessa longa jornada, a gente chega ao ponto mais fundo conhecido na Terra, a Fossa das Marianas, a quase 11.000 metros da superfície. Para a gente ter uma noção do que isso significa, pensa só, se a gente pudesse pegar o Monte Everest e colocar dentro da Fossa das Marianas, o pico dele ainda estaria mais de 2 quilômetros debaixo d'água. O nosso planeta é de fato mais fundo do que alto. Essa descida toda parece coisa de ficção, impossível, né? Então, como foi que o ser humano conseguiu chegar num lugar tão extremo? Isso nos leva à incrível história da nossa própria engenhosidade na busca por conquistar o abismo. E olha, foi uma jornada e tanto. Começou lá no século XVII com os primeiros submersíveis, o avanço foi devagar até os anos 30, quando Beebe e Barton, dentro de uma esfera de aço pendurada por um cabo, provaram que dava para sobreviver a 1000 metros. Mas o grande salto mesmo veio em 1960. O submersível Trieste levou os primeiros humanos ao fundo da Fossa das Marianas, um feito tão absurdo que só foi repetido mais de 50 anos depois pelo cineasta James Cameron. E aqui tem uma comparação que é de cair o queixo. Por décadas, mais gente tinha pisado na Lua do que visitado o ponto mais fundo do nosso próprio planeta. Foi só bem recentemente que um número de exploradores do abismo passou o de astronautas que foram à Lua. Isso mostra o quão nova e desafiadora essa fronteira realmente é. Essa nova era de exploração nos joga direto na missão de agora. Um esforço global para, finalmente, mapear todo o fundo do oceano e revelar essa paisagem que está escondida debaixo das ondas. A principal ferramenta para fazer isso é o sonar. A tecnologia, na teoria, é bem simples. Um navio manda um sinal de som,
A tripulação mede quanto tempo o eco demora para voltar e, com base nisso, calcula a profundidade exata. Repetindo isso milhões e milhões de vezes, dá para construir um mapa super detalhado. E o progresso, olha, tem sido impressionante, muito por causa de uma iniciativa global chamada Seabed 2030. Quando o projeto começou, lá em 2017, só 6% do fundo do mar estava mapeado em alta resolução. Hoje, com a colaboração internacional juntando dados de governos, empresas e institutos de pesquisa, esse número já passa de 20%. Mas fica a pergunta, por que mapear tudo isso? Bom, os motivos são complexos. De um lado, o mapeamento pode ajudar a prever tsunamis, a entender melhor o clima e, claro, a descobrir novas formas de vida. Do outro lado, existe um receio de que esses mapas detalhados possam abrir as portas para mineração em águas profundas e para a extração de recursos, ameaçando ecossistemas super frágeis que a gente mal começou a entender. E o que mais preocupa é que a nossa marca já chegou lá no fundo. Mesmo no lugar mais remoto e profundo da Terra, os exploradores encontraram poluição humana, como sacolas plásticas. É um lembrete bem sério do alcance do nosso impacto no planeta. No fim das contas, a conclusão é uma só. O oceano profundo é a última parte realmente desconhecida do nosso mundo. É a fronteira final aqui mesmo no nosso planeta. Um lugar cheio de segredos que a gente só agora está começando a desvendar. E tudo isso nos deixa com uma questão para a gente pensar. Conforme esse véu de mistério vai sendo levantado e esse último território selvagem é mapeado, qual é a nossa responsabilidade? Como a gente vai equilibrar essa sede por descoberta com a necessidade de proteger um mundo tão único e ao mesmo tempo tão frágil? A decisão, no fim, é nossa.